Fala, coração! Belezinha? Estamos aqui começando um novo projeto dentro do canal Escolha Educação. Começando o ano letivo, de 2025. Olhem qual é a ideia: criar repertório a partir da intertextualidade. Então eu vou apresentar aqui uma série de experiências que eu fiz aí ao longo de 35 anos de carreira, que eu acredito que tenham dado aí algum resultado. Beleza? Então eu vou começar aqui, lógico, com o meu autor preferido, que é o Machado de Assis, um conto fundamental dentro da obra dele, que é o Espelho, e eu vou aproximar, vou comparar com um episódio da série Black Mirror. Beleza? Grande vantagem dessa série que os episódios são independentes. Então a ideia, a proposta é assistir sim, é passar o episódio, é discutir o episódio e aí fazer o paralelo com a literatura. Tudo bem? Então a ideia é fazer a leitura do audiovisual, fazer a leitura do texto literário e, óbvio, criar repertório na hora de escrever uma redação. Tá joia? Então você consegue fazer aí as três coisas. Belezinha? Então, vamos lá. Começando por falar do conto. Conto Espelho, coração. Ele é publicado dentro do livro Papéis Avulsos. Esse livro ele tem o mesmo significado dentro da obra do Machado de Assis que tem o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. É, na verdade, o que? Um divisor de águas. Antes e depois. Antes, Machado de Assis era considerado um autor romântico. A partir daqui, seja no romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 1881, seja no conto, na narrativa curta, 1882, com Papéis Avulsos, ele vai ser considerado um autor realista. É a fase da maturidade, ele chega à fase da maturidade. Lembrem, Ele, Machado, nasceu em 1839. Então ele é um homem aí, um quarentão. Tá? Qualquer semelhança com a personagem não é mera coincidência. Tá? Então vamos lá. Esse conto, O Espelho, é um conto, uma narrativa curta. É um texto aí de menos de 10 páginas. Só que fundamental para se entender a obra machadiana como um todo. Dá para você usar essa ideia em vários livros do autor. Tá joia? Nós temos primeiro um narrador principal. Esse narrador principal conta a história em terceira pessoa. É um narrador, portanto, onisciente. Trecho inicial do conto. A casa ficava no morro. Já dei destaque aqui para a palavra morro, lugar elevado. De Santa Teresa. A sala era pequena, alumiada a velas, iluminada por velas, cuja luz fundia-se misteriosamente com o luar que vinha de fora. Você percebeu aí, Óbvio, o destaque que eu dei. Você tem a iluminação interna, interior da sala, que é uma luz de velas, é uma luz fraca, tímida, e vai se confundir com o luar que vem de fora. Só dei o destaque porque essa é a ideia fundamental do conto. Já vamos voltar a isso. Tá bom? Entre a cidade está lá embaixo, com as suas agitações e aventuras, e o céu está lá em cima. Eles estão no morro, no meio, em que as estrelas pestanejavam através de uma atmosfera límpida e sossegada, estavam os nossos 4 ou 5 investigadores de coisas metafísicas, resolvendo amigavelmente os mais árduos problemas do universo. Tem 4 ou 5 lá batendo papo, discutindo, conversando, passando tempo e filosofando. É essa a ideia, Só que logo esse narrador em terceira pessoa ele vai passar a voz
para um outro narrador. Um outro narrador vai tomar a palavra e vai conduzir a história até o final. Quem é esse novo narrador? E aí sim, né, um narrador em primeira pessoa, um narrador protagonista. Jacobina, assim se chamava ele. Lógico que o nome Jacobina remete, né, a algumas ideias. Os jacobinos da Revolução Francesa, Jacó, que na Bíblia, no Antigo Testamento, muda de nome, né? Jacó é aquele que vai virar Israel. Daí vem as 12 tribos de Israel. Então o nome Jacobina, ele já dá margem aí a algumas elucubrações. Esse homem tinha a mesma idade dos companheiros, entre 40 e 50 anos. Opa, igual Machado de Assis, que já tinha virado ali naquela época um medalhão, uma celebridade. Tudo bem? Um escritor famoso, reconhecido publicamente como grande escritor brasileiro. Aqui, o Jacobina, que está entre 40 e 50 anos de idade, era provinciano, olhem agora, capitalista, tem dinheiro, inteligente, não sem instrução e, ao que parece, astuto. A astúcia é uma inteligência prática, é uma inteligência aplicada, não é uma inteligência teórica, não é só cultura. Não, ele é astuto, ele é esperto e cáustico, crítico. E ele adota esse princípio aqui, ó, não discutia nunca. E ele vai provar, né? Quando alguém provoca a discussão, ele vai responder dessa maneira aqui, ó. Pensando bem, talvez o senhor tenha razão. Estão lá os quatro discutindo e o Jacobina é o quinto elemento que está lá calado o tempo todo, caladão, sem participar da conversa. E aí começam a discutir qual a natureza da alma humana. E aí ele diz: se quiserem me ouvir calados, vou contar uma história que aconteceu comigo. Se não, vou embora. E aí os outros todos, muito curiosos, resolvem escutar o Jacobina. Então, aqui o narrador está passando a palavra para ele, né? Vai senão quando, no meio da noite, sucedeu que este casmurro, lógico que esta palavra, né, num texto de Machado de Assis, sempre vai fazer lembrar o nosso querido Bento Santiago, Dom Casmurro. Usou da palavra, e não 2 ou 3 minutos, mas 30 ou 40. Então ele vai passar a contar a história dele. E aí ele vai desenvolver aquilo que vai ser chamado como um esboço de uma nova teoria da alma humana. A teoria já está aqui logo de cara. Cada criatura humana traz duas almas consigo. Uma que olha de dentro para fora, outra que olha de fora para dentro. Opa! Coração, aqui está o fulcro, né? Aqui está o busilis. Aqui está o X da questão. Existe uma alma que olha de dentro para fora. Vamos chamar essa alma de alma interior. É a sua essência, é aquilo que nasceu com você, aquilo que brota, né, de dentro de você. Aquilo que os românticos consideravam, né, a sua verdadeira alma, a sua alma interior, a sua verdadeira identidade. Só que Machado aqui, já realista, vai acrescentar uma segunda alma, que é aquela que olha de fora para dentro. Lembrou do luar? O luar que vem de fora para dentro? Luar que vem de fora, alma exterior. A luz de velas interna, alma interior. Alma aqui, coração, não tem nada a ver com religião. Tudo bem? Não é nada sobrenatural. Alma aqui é a identidade. Como se forma a nossa identidade? A nossa identidade nasce com a gente? É algo inato? É algo que brotou? Ou essa identidade, quem nós somos, vai ser forjado,
vai ser formado a partir das influências que nós recebemos ao longo da vida. É essa a discussão aqui. Está claro que o ofício dessa segunda alma é transmitir a vida, assim como a primeira. As duas completam o homem, que é, metafisicamente, filosoficamente falando, uma laranja. Quem perde uma das metades, perde naturalmente metade da existência. E casos há, não raros, em que a perda da alma exterior implica da existência inteira. Pela minha parte, é o Jacobina que está contando, conheço uma senhora, na verdade gentilíssima, que muda de alma exterior 5, 6 vezes por ano. Essa senhora é parenta do diabo e tem o mesmo nome, chama-se Legião. Quem é essa senhora? É a opinião pública. É a moda que vai mudando o tempo todo. De fora para dentro. Aquilo que vai fazendo a cabeça das pessoas. E aí é lógico, né? Nós estamos falando de essência e aparência, vem aquela famigerada pergunta. O hábito faz o monge? Ou seja, né? O médico tem que estar com seu uniforme, o padre tem que estar de batina, o advogado vai ter que estar de paletó e gravata. Se não, não cola, né? A gente não acredita muito. E aí, na historinha que o Jacobina está contando, olhem lá. Tinha 25 anos, era pobre. Opa! Com 25 anos, ele era pobre. Entre 40 e 50, ele virou capitalista. Não perca isso de vista. Tudo bem, coração? Acabava de ser nomeado alferes da Guarda Nacional. Alferes, assim como Tiradentes era alferes. Alferes é uma patente militar. Ele foi promovido. Tudo bem? É essa a ideia. Não imaginam o acontecimento que isto foi em nossa casa. Minha mãe ficou tão orgulhosa, tão contente, chamava-me o seu alferes. E aí vem uma informação que parece não ter importância e tem toda a importância do mundo. Olhem lá, o alferes usa uma farda, um fardamento, um uniforme, uma roupa. É a roupa, é o hábito que vai caracterizar o alferes. A prova é que todo fardamento me foi dado por amigos. Ou seja, vem dos outros para ele. De fora para dentro. Então você já percebeu, né? O alferes passa a ser o quê? A alma exterior, né, desse Jacobina. Que lá naquela época, aos 25 anos, não era conhecido como Jacobina. Vamos entender que Jacobina é um sobrenome. E o cara só vai ser chamado pelo sobrenome quando ele vira o quê? Bacana, né? Quando ele vira medalhão, quando ele vira celebridade. Aqui, humildemente, ele era quem? Olha lá. Eu pedia-lhe que me chamasse Joãozinho. Até os 25 anos na família, ele era chamado de Joãozinho. Joãozinho era o que mesmo? A essência, a alma interior dele. Só que agora ele foi promovido. E agora ele passa a ser o quê? Mais o posto, mais a posição social, mais a função que ele exerce na sociedade do que ele mesmo. Então ele passa a ser o senhor alferes. E o senhor alferes, óbvio, né? Passa a ser a sua alma exterior. Não esqueçam, esse Joãozinho que virou alferes vai chegar depois a Jacobina. Tranquilo? Então é essa transformação aqui que ele está focalizando para nós. Tá? E aí eu estou afirmando, antes eu perguntei, agora eu estou afirmando, o hábito faz sim o monge. A roupa, né? A farda, a aparência. Nós somos quem nós queremos ser ou nós somos aquilo que a sociedade quer que nós sejamos? Importa mais quem eu sou
ou importa mais como a sociedade me vê? Entre ser honesto e parecer honesto, o que é mais importante? Parecer honesto, mesmo que eu não seja. Beleza, coração. Então, óbvio, né? O Machado está discutindo não só nesse, mas vários contos deste livro, Papéis Avulsos. É mais importante a aparência do que a essência. O Alferes foi convidado pela tia Marcolina a passar um tempo lá no sítio dela. Por que é importante ser sítio? Porque é um lugar afastado. Beleza? Se lhes disser que o entusiasmo da tia Marcolina chegou ao ponto de mandar pôr no meu quarto um grande espelho, óbvio, né? O título do conto é O Espelho. Obra rica e magnífica que destoava do resto da casa, cuja mobília era modesta e simples. E foi, como digo, uma enorme fineza, porque o espelho estava na sala. Era a melhor peça da casa. Vamos lá, coração, simbolicamente. O espelho estava na sala. Sala é o espaço da casa em que você recebe as visitas. Quem vem, quem chega de fora para dentro. E aí esse espelho que está refletindo uma imagem que vem de fora para dentro, ele vai ser colocado onde? No quarto. Quarto é o espaço do quê? Da intimidade, da interioridade. É o espaço privativo, é o espaço seu. Então, da sala, o espelho vai para o quarto. É óbvio que o espelho é o objeto que reflete o quê? A nossa imagem, a nossa identidade. E aí ele afirma categoricamente: o alferes eliminou o homem. O alferes eliminou o Joãozinho. Ele deixou de ser o Joãozinho e ele passou a ser só o alferes. No fim de 3 semanas era outro, totalmente outro. Era exclusivamente alferes. Só a imagem social, só a imagem pública, nada além disso. E aí é óbvio, vai chegar a hora do conflito, né? Sem conflito não tem narrativa. No conto, que é a narrativa curta, há um único conflito, que é esse daqui. A tia Marcolina é chamada para resolver um problema de uma filha e ela vai embora. Ele fica no sítio com os escravos. Os escravos acabam aproveitando a oportunidade e fugindo. E aí, de uma hora para outra, ele se vê sozinho na casa. Ninguém, nas salas, na varanda, nos corredores, no terreiro, ninguém em parte nenhuma. E aí é lógico, né, coração? Para ele ser alferes, ele depende do olhar do outro. Sem o olhar do outro, ele não é alferes. E se o alferes eliminou o homem, nós temos aqui a famosa, né, perda da identidade. Quem sou eu? Confesso-lhes que desde logo senti uma grande opressão, alguma coisa semelhante ao efeito de 4 paredes de um cárcere, subitamente levantadas em torno de mim. Era a alma exterior que se reduzia. Era como, olhem agora, um defunto andando. Ele virou um zumbi. Um sonâmbulo, um boneco mecânico. Ele virou um autômato, ou seja, ele não tem identidade. E aí ele resolve se olhar no espelho. Quando ele olha para o espelho, ele não vê a imagem dele refletida. Opa, é um conto do Edgar Allan Poe? Ele vai apelar para algo sobrenatural, místico? Não, isso é Machado. A realidade das leis físicas não permite negar que o espelho reproduziu-me textualmente, com os mesmos contornos e feições. Assim devia ter sido, mas tal não foi a minha sensação. Ele sabe que o espelho, né, continua funcionando do mesmo jeito. Quem não está se vendo? Ele. O problema está nele, não no espelho. Porque ele não sabe mais quem ele é. Só isso, né, coração?
E aí é lógico, estou citando aqui o grande, né, o enorme Fernando Pessoa, no seu heterônimo, na sua identidade Álvaro de Campos, maravilhoso poema Tabacaria. Quando quis tirar a máscara, estava pegada a cara. Quem sou eu além da máscara? Quem sou eu além da persona, além do personagem? No teatro social, na vida social, nós criamos personagens. Agora, além desse personagem, quem somos nós? E aí ele vai ter a grande ideia para resolver o conflito. Lembrou-me vestir a farda de alferes. Sozinho, completamente sozinho, isolado, longe de tudo e de todos, ele coloca a farda, vestia, aprontei-me de tudo, e como estava defronte do espelho, levantei os olhos e não lhes digo nada. O vidro reproduziu então a figura integral. Nenhuma linha de menos, nenhum contorno diverso. Era eu mesmo, o alferes, que achava, enfim, a alma exterior. Em outras palavras, coração, ele virou uma farda. Ele virou uma roupa. Quem sou eu? Ah, eu sou o doutor fulano. Eu sou o professor ciclano. Eu sou o deputado tal. Ou seja, eu sou a função. Antes do nome, vem a função, vem o cargo, vem a imagem pública, vem a imagem social. E aqui ele é só alferes. Só que lembre, dessa maneira, sendo alferes, sendo só aparência, sendo só alma exterior, ele vai chegar aos 40, 50 anos como um homem capitalista bem-sucedido. Ele vai ser chamado pelo sobrenome Jacobina. Ninguém vai lembrar que é Joaquim Maria. Todo mundo vai chamar Machado de Assis. Beleza? Como é que termina? Última linha. Quando os outros voltaram a si, como se eles estivessem ali inebriados. Tudo bem? Ébrios. O narrador tinha descido as escadas. Qual narrador? Volta para a vida real? Será que é isso? Só que aí, coração, antes de partir, né, para a intertextualidade com o Black Mirror, eu não posso deixar de citar o já citado, né, nesta aula, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é praticamente contemporâneo deste conto. Qual a grande vantagem de nós termos no livro um defunto autor? Morreu para depois escrever as memórias, por isso que as memórias são póstumas. A grande vantagem está aqui, a explicação está nesse trecho. Talvez espante ao leitor a franqueza com que lhe exponho e realço a minha mediocridade. Advirta que a franqueza é a primeira virtude de um defunto. Então aqui nós temos a tese, o tópico frasal. O defunto é franco. Isso me leva a concluir que os vivos são falsos, fingidos, dissimulados. Se você lembrou dos olhos de cigana oblíqua e dissimulada de Capitu, perfeito. É isso. Então os vivos são falsos. Os defuntos, os mortos, são francos, são verdadeiros. E aí ele vai desenvolver, ele vai argumentar. Na vida, o olhar da opinião, olha a opinião aí, opinião pública, a legião que a gente viu lá no conto. Aquilo que vem de fora para dentro. O contraste dos interesses, a luta das cobiças, obrigam a gente a fazer o quê? Calar os trapos velhos. Ele está usando metáforas, mas para mostrar o quê? Preocupado com o olhar do outro, preocupado com o julgamento do outro, o que eu faço? Eu escondo os meus defeitos. Ou ainda, né, aquilo que a sociedade considera um defeito. A disfarçar os rasgões e os remendos, a não estender ao mundo as revelações que faz a consciência. E o melhor da obrigação é quando, à força de embaçar os outros,
Olha o vidro embaçado, o espelho embaçado. Eu não enxergo, né? Eu não enxergo a verdade. Embaça-se um homem a si mesmo. Ou seja, querendo enganar os outros, eu acabo enganando a mim mesmo. Eu acabo acreditando que eu sou aquela personagem, aquela máscara que eu criei. Tudo bem, coração? Mas na morte. Agora, né? O mas é a adversativa. Vai introduzir a oposição. Ele está comparando aqui vida e morte. Na morte, que diferença, que desabafo, que liberdade. Como a gente pode, olhem agora, sacudir fora a capa. Agora que eu morri, eu posso jogar tudo fora. Eu não preciso mais da máscara, eu não preciso mais da capa, da fantasia, do personagem. Deitar ao fosso as lantejoulas, despregar-se, despintar-se, desafeitar-se. Eu vou tirar a maquiagem. Confessar lisamente o que foi e o que deixou de ser. Porque, em suma, já não há vizinhos, nem amigos, nem inimigos, nem conhecidos, nem estranhos. Não há plateia. A opinião pública, o olhar da opinião é a plateia. No teatro social, a gente está o tempo inteiro no palco. E o tempo todo a gente está sendo julgado. Ou aplaudem, aprovam, ou vão vaiar, ou vão ficar indiferentes. Talvez seja até pior. Mas o tempo todo nós estamos sendo julgados. Morreu. O olhar da opinião, esse olhar agudo e judicial, perde a virtude logo que pisamos o território da morte. Senhores vivos, não há nada tão incomensurável como o desdém dos finados. Para os mortos, a opinião dos vivos não vale mais nada. Então, fundamental, né, você relacionar o espelho, conto, com esse trecho fundamental também do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Da série Black Mirror, Black, preto, Mirror, espelho. É o espelho preto do quê? Da tecnologia. O que une 5, 6 temporadas, já que tem aí da série, né? Algumas com mais episódios, outras com menos, mas os episódios são independentes. E o que une todos eles é o tema da tecnologia. O espelho preto da tecnologia. As telas dos celulares, dos computadores, etc. Esse daqui, se não me engano, é o primeiro episódio da terceira temporada. Queda livre. Essa mocinha que está aparecendo aí, a Lace Pound, ela tem uma nota 4.2. Existe ali uma espécie de aplicativo, rede social, mas é muito mais do que isso, em que as pessoas recebem estrelinhas. Do mesmo jeito que hoje você dá uma nota para um serviço, seja lá iFood, Uber, o que você quiser, no Google, você vai lá dar nota para algum serviço, aqui você está dando nota para as pessoas o tempo todo. Esse, né, instrumento, vou dizer assim, né, é uma espécie de óculos sociais, porque é implantado, é um chip que é implantado no próprio olho. Então ali as pessoas já têm acesso às redes sociais alheias e elas vão dando nota. Cada um tem uma nota. A nota da Lace Pound é 4.2. Ela é uma mocinha, uma jovem, mora com o irmão. Dá para perceber o quê? Ela é de uma classe média baixa. E ela tem um desejo enorme de ascensão social. Ela quer subir na vida. E o desejo dela é sair da casa, lá do lugar onde ela mora com o irmão, e ela quer morar na Enseada do Pelicano. Só que para ter condições de morar na Enseada do Pelicano, ela vai precisar aumentar a nota dela de 4.2 para 4.6. E num espaço de tempo curto. Para isso, ela precisa receber boas notas dos bacanas. Ela tem que agradar os bacanas. Só gente que está lá perto do topo, né? Perto dos 5. E aí aparece, né? Cai do céu uma grande oportunidade. Por quê?
Porque uma amiga de infância, uma colega de infância, estudaram juntas. É a Naomi, é a Ney, que é simplesmente o quê? 4.8. Ela vai se casar e aí convida a Lacey Pound para ser a dama de honra, para fazer o discurso no casamento dela. É a oportunidade de ouro da vida dela. Ela vai chegar lá, fazer o discurso, ser bem avaliada, receber boas notas e com isso ela vai chegar no 4.6 e ela vai conseguir morar em Seara do Pelicano. Tá tudo certo na cabeça dela. O irmão, que é desencanado de tudo, o irmão é 3.8, mas não tá nem aí para isso, tá? Tira o sarro da cara dela e ela, né, tá nem aí pro irmão, vai pegar o avião, vai pra festa do casamento e começa a dar tudo errado. Já o avião não vai decolar, né? Perdeu o avião, ela arruma lá uma treta no aeroporto por causa disso, ela já recebe notas negativas, ela é penalizada, ela vai querer ir de carro, a distância é muito longa, esse carro, né, vai dar problema no caminho, e aí quando começa a dar tudo errado, ela vai acabar pegando carona num caminhão com uma outra personagem que é fundamental dentro da história, que é a Susan. Tá? Susan é 3.1. Susan já é uma mulher madura, uma mulher bem mais velha, que não está nem aí para esse joguinho dos pontos, né, das notas, das estrelas. E aí é uma grande conversa entre as duas sobre isso. Eu também, quando tinha sua idade, diz a Susan para Lacey, eu também me preocupava com tudo isso. Só que aí meu marido teve câncer e o tratamento que era oferecido só para pessoas com uma nota maior. Ele não teve esse tratamento e acabou morrendo. A partir daí eu liguei aquele famoso verbo. Beleza? E aí ela vive, né, falando o que ela pensa. A Lacey pergunta para ela, você quer ouvir o meu discurso? Ela fala, não, não quero, não tenho interesse nenhum. Então ela diz exatamente aquilo que ela pensa. E isso não agrada as pessoas. Então, lógico, né, eu coloquei aqui para você pensar. A Naomi, a Ney, é o espelho desejado, lógico. É tudo aquilo que a Lacey Pound sempre quis ser. E é aquilo que ela ainda quer ser, desde a infância. Ela, Naomi, era a menininha o quê? Popular, desejada. A Lacey não, sempre acima do peso, né? Sempre ficava na cola da Lacey. Dá para entender, inclusive, que a Naomi praticava bullying com ela. O único namorado que a Lacey conseguiu ter na vida, né? A Naomi vai lá e rouba o namorado dela. Então ela não era amiga. Faz o convite para ficar bonito na foto, né? Olha, amiga lá da infância, fazendo discurso. Então ficava bem, ela tinha lá uma nota 4.2, só que nesse meio do caminho foi dando tudo errado e a nota da Lacey foi, né, despencando. Olha o título do episódio, Queda Livre. Foi diminuindo. E aí quando ela está chegando perto ali, a nota dela já está 2.8. E a Naomi telefona e diz, não quero mais que você venha. Não venha. Ué, mas você não tinha me convidado? Né? Você não queria sua amiga mais antiga? Conversa. É tudo em função do quê? Da imagem social. Vai pegar bem, vai repercutir bem? Não vai. Mesmo assim, a Lacey, agora que já está tudo perdido, ela vai para a festa e o final do episódio é fantástico, né? Ela solta o verbo, ela faz ali um escândalo, estraga a festa de casamento dos bacanas. E ela vai acabar presa, ela vai para a cadeia. Quando ela vai para a cadeia, aí tem uma cena emblemática. Aquele chip que colocavam no olho, que funciona, na verdade, como óculos sociais, aquilo é tirado dela. Ela não tem mais o celular e ela não tem mais aquele chip. Ou seja, ela saiu de cena.
ela deixou de existir naquela sociedade. Ela não pode mais conviver dentro daquela sociedade. E aí, quando ela vai para a cadeia, ela está numa cela, ela vê um homem numa outra cela, e os dois começam a se ofender, a xingar um ao outro. Por quê? Porque, lógico, agora cada um pode falar aquilo que pensa, porque a opinião do outro não vale mais nada. Beleza, coração. Então aqui eu acho um episódio sensacional, né? Vale muito a pena assistir. Lógico, né? Você trabalhando numa sala de aula aqui, falando com professores, você faz perguntas, você vai, né, levar um questionário para os alunos pensarem a respeito do episódio, articulando sempre com a leitura do conto do Machado de Assis. Tá? E aí é evidente, é repertório para um monte de coisa, né? Como é que a gente vive em sociedade? Como é que a gente lida o tempo todo com a opinião do outro? Como é que a gente constrói, né, essa nossa identidade, essa nossa imagem? Beleza, coração? Então, espero ter contribuído aí de alguma maneira. Lembrando sempre para vocês, né? Darem aquele apoio para o canal Escolha Educação. É um coletivo de professores, é um trabalho voluntário. Só vai crescer com a sua ajuda, com o seu apoio, divulgando, compartilhando, curtindo e, lógico, né, se inscrevendo no canal. Tá bom? Aquele abraço, coração. Valeu! Fui!